finalmente um quadro que eu estava assim com muita vontade de fazer há muito tempo, que é de conversas com mulheres maravilhosas que me inspiram em diversos aspectos ligados ao feminino e que pode ser, certamente, com certeza, que vão te inspirar também. Ela me inspirou e me motivou já de várias formas. Então eu fiz algumas perguntas para ela, que são perguntas que realmente eu queria fazer, do gênero: como é que você faz para se organizar? O que você faz? Como é que é a tua rotina do teu dia? Quem é você? Bora entrar nessa conversa junto. Para de falar sozinha, Tati. Põe a Suelen para falar contigo. Oi, Tati, tudo bem? Vamos lá gravar esse vídeo maravilhoso, né? Que eu espero poder acrescentar e agregar alguma coisa ali no seu canal, tá bom? Vou colocar aqui o áudio das suas perguntas. Su, a primeira pergunta que eu quero fazer pra você é: quem é Suelen Serage? Vou anotar aqui pra não esquecer de responder nada, hein? Só que eu quero que você faça essa resposta como se fosse assim um 3 em 1. Suelen Serage pessoal, ou seja, seus sonhos, quais são os seus sonhos, quem é você em essência, quem é a Suelen? Suelen Serage, pessoalmente falando, é uma pessoa que se sentia muito fracassada, muito derrotada, achava que não teria nada de bom na vida, né? Não tinha autoconfiança nenhuma. E aí Deus me resgatou ali daquela miséria, daquele fundo do poço e fez uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que quer conquistar, que ama Deus de paixão, e agora eu quero ser uma pessoa alegre todo santo dia da minha vida e fazer alegre também quem tá ao meu redor. Fico muito feliz de saber que você conseguiu se resgatar, ser resgatada ou se resgatar e que hoje tá aí linda, poderosa e inspirando muita gente. Quem é a Suelen Serage profissional? Suelen Serage profissional é alguém que era formada em letras, português e inglês, dava aula na sala de aula, gostava disso, mas não gostava dos bastidores de dar aulas, ou seja, planejamento, corrigir caderno, gostava só do momento da sala de aula mesmo. Então eu fui para vídeos, porque aí eu passo mais tempo fazendo essa coisa que eu mais gosto aqui, que é a interação e passar o que eu vivo, o que eu gosto, o que eu sei para as pessoas. E tá em constante crescimento e aprendizado, vendo que cada dia as coisas... Algumas coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, brilham e saltam aos meus olhos e eu consigo conquistar mais à medida que eu vou conhecendo mais. E quem é a Suelen Serage mãe? Suelen Serage mãe é alguém que procura não ficar remoendo muito o que faz de errado, mas conserta, pede perdão para as filhas, né, no caso minhas filhas, e procura ter sempre mais paciência, sempre mais bom humor, até para dar bronca nelas eu procuro dar uma respirada funda assim antes para não rasgar o verbo assim de cara, né? Meninas, por que vocês fizeram isso? Sabe assim? Só que mais séria, né? Porque agora eu não tô conseguindo. Então a Suelen Serage mãe é alguém que procura ser do mesmo jeito que eu sou normalmente, né? Bem humorada, firme quando precisa. Porém eu erro muito também, só que eu não fico focada no erro, entende? Eu foco em como eu vou acertar na próxima vez que acontecer aquilo ali. Aí outra coisa importante como mãe, eu procuro ver mais as qualidades e as coisas boas que as minhas filhas fazem do que os defeitos e as coisas erradas que elas acabam fazendo. Que bom que você tem bom humor com as tuas filhas e ao mesmo tempo é firme e tudo. Eu vou fazer agora a segunda pergunta. Queria saber, na tua opinião, quais são as principais vantagens da gente trabalhar em casa? As vantagens de trabalhar em home office é que a gente tá mais perto dos filhos, né? Eu fui criada longe da minha mãe, a maior parte do tempo minha mãe trabalhava fora e eu ficava sempre na casa de alguém, ou na casa de parente, ou na casa de cuidadoras, né, que minha mãe contratava, ou até mesmo babá que ela trazia pra casa pra ficar comigo. Então eu ficava muito longe da minha mãe e eu achava isso ruim. Eu penso que seria mais feliz a minha infância se eu tivesse visto ela trabalhar perto de mim, ali no escritório da casa, alguma coisa assim, mesmo que não tivesse focada em me dar atenção 24 horas no dia. Então minhas filhas sabem que eu estou aqui por perto, eu acho que isso é uma presença importante, ao invés delas estarem com terceiros, né? Isso, não condeno ninguém que faz isso de jeito nenhum, porque, né, cada um tem a sua necessidade, isso não vai fazer com que os seus filhos tenham traumas e sejam infelizes, se você souber equilibrar o tempo que você fica perto deles, né, de forma boa. Mas uma vantagem, querendo ou não, de estar em casa é isso, elas estarem me vendo o tempo inteiro. Outra coisa é que quando elas precisam de mim por alguma coisa mais importante, eu paro aqui o que eu tô fazendo e vou lá socorrer, vou lá dar uma atenção, alguma coisa assim. E fazer o próprio horário também é uma baita de uma vantagem, né? A gente poder trabalhar a hora que quer, a hora que pode. Eu trabalhar desde as 4 da manhã, que já aconteceu, quando eu preciso postar um vídeo ali que tá já em cima da hora, eu acordo 4 da manhã e trabalho. Se eu fosse trabalhar fora, eu só podia chegar lá no escritório ou na escola que eu dava aula na hora certa.
Em contrapartida, a hora que eu quero parar também, que eu falo, chega, cansei, né, não quero continuar, eu não preciso cumprir o horário. Vou, descanso, renovo as energias e trabalho só no dia seguinte, quando eu estiver melhor. Então essas são as vantagens aí, na minha opinião. Concordo plenamente com tudo que você falou, Su. E agora, Su, na tua opinião, existem desvantagens em se trabalhar em casa? Eu acho que a principal desvantagem é a interrupção. Eu já sou uma pessoa naturalmente, assim, difícil de focar. E aí, quando eu sou interrompida, parece que saio do que eu tava ali focada. Aí eu sou interrompida, bagunçou minha cabeça. Até que eu volto, fica aquele loading, sabe? Demora. Então acaba atrapalhando a produtividade e a agilidade, né? O fato das crianças terem dificuldade, ou das pessoas que convivem com a gente terem dificuldade de entender que a gente tá na frente do computador, tá em casa, mas está trabalhando e acabam interrompendo muita gente por causa disso, é o fator que eu acho mais difícil e mais desafiador que a gente tem que superar, né? Pra continuar. Su, essa última pergunta é que eu queria mais saber e acredito que isso pode ajudar também a muitas mulheres que estão aqui e principalmente se trabalham de casa, mas não só. Como que você organiza essa sua rotina? Enfim, tempo para trabalho, tempo para cuidar da casa, tempo para cuidar das tuas filhas ou para estar com as tuas filhas, tempo para você estar com seu marido, né, para nutrir a relação conjugal. Aliás, você tem essa rotina ou você deixa tudo correr solto? Olha, rotina, eu tento, né, estabelecer rotinas sempre. Eu tento estabelecer horários de almoço, horários de lanche, horário que eu faço o trabalho aqui no computador, horário que eu vou, sabe, eu tento. Mas como meu esposo, na maioria dos dias, trabalha em home office também. E aí, com o marido em casa, às vezes é difícil, né? Porque a gente para, às vezes, pra conversar de trabalho. Ou ele vem e fala alguma coisa pra mim do trabalho dele. E aí, também, se eu fosse lá dar o almoço pra elas naquele determinado horário e ele viesse conversar comigo bem naquele momento, eu não vou ficar rígida naquilo e falar, não, agora eu não vou falar com você ou com as crianças. Agora eu não vou te atender se tá precisando, tá chorando, porque eu vou fazer o almoço e o almoço é sagrado, o horário do almoço é sagrado. Não dá. Eu tento. E eu procuro fazer sempre, programar uma rotina pra não ficar tão perdida também, deixar a vida me levar, porque aí eu acho que o negócio não rende, né? Aí que bagunça de vez. Mas eu tenho uma rotina, porém eu não fico preocupada em segui-la 100% ou chateada quando eu não consigo seguir. Até porque quando a gente tem filhos pequenos, 1 já é difícil, 2 mais ainda, 3 nem se fala, né? Que eu tenho 3 meninas aqui. Eu não sei se eu falei isso no começo, talvez eu esqueci dessa informação importante. Mas assim, com 3 crianças é muito difícil você seguir uma rotina, porque as necessidades que aparecem o tempo inteiro aumentam de proporção. Então eu tenho uma rotina, mas não fico mal se eu não conseguir seguir. E eu sei que vai ter muito imprevisto mesmo. Eu acho que 2 coisas me ajudam demais a conseguir dar conta, e tem hora que parece que eu não vou dar conta. É importante eu falar que antes de dizer essas 2 coisas, que seriam 2 dicas, né? Pra quem é mãe, tá querendo fazer coisas aí. Antes disso é saber que a gente, na maior parte do tempo, não sabe o que a gente tá fazendo, mas a gente vai fazendo e vai dar certo no final. Porque tem gente que fica assim, meu Deus, eu não sei como é que eu vou ganhar dinheiro, meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer um negócio online, eu não sei como é que eu vou criar minhas filhas, eu não sei como é que eu vou dar conta de tudo. Na maior parte do tempo a gente não sabe mesmo o que tá fazendo, a gente vai fazendo o que é o nosso melhor, o que a gente acredita que é o correto, sabe? Então, depois de tudo, depois de dias que passam, depois de meses que passam, sem saber direito o que a gente tá fazendo, acaba que dá certo, entende? Empresários de sucesso, eu tava estudando isso esses dias, a gente que trabalha em home office precisa saber disso. Empresários de sucesso não sabiam o que estavam fazendo em todo o tempo. Muitas vezes eles acreditavam que aquilo era o melhor e davam um passo de cada vez, sem saber direito o que estavam fazendo, e depois tinham sucesso, porque foram adquirindo conhecimento e construindo aquilo ali ao longo do tempo. Mas as 2 coisas que eu faço principalmente é, como eu disse, tentar estabelecer sempre uma organização de alguma forma. Por exemplo, a rotina com as meninas eu falei que eu já tento, mas aqui também com os negócios da internet eu procuro fazer um cronograma diário, né? Que eu vou saber antes o que eu vou fazer. Procuro tentar me planejar ao máximo. Mesmo que eu não siga rigidamente, como eu disse, nem fique mal caso não consiga cumprir, eu tento fazer um planejamento tanto diário quanto mensal. A outra coisa, gente, que é fundamental para eu dar conta de trabalhar online e ao mesmo tempo cuidar das minhas 3 filhas e dar conta da casa e planejar coisas com meu marido, ficar ali um tempão organizando, conversando sobre negócios, é a seguinte, Tati, 2 pontos. Acordar 5 da manhã, sempre que eu consigo, gente, na maioria dos dias. Quando eu tô com mais dificuldade, eu vou até umas 5:30 só. Aí eu preciso dar mamar pra minha bebê, que eu ainda amamento, né, ela tem 1 ano e pouquinho.
Mas voltando pro assunto de eu acordar cedo, 5 horas da manhã ou 5h30 no máximo, eu já tô de pé ali pra conseguir fazer o máximo de coisas antes das crianças acordarem. Isso diariamente acaba me dando horas a mais, vamos dizer assim, no dia, entende? Então eu consigo produzir um pouquinho até com mais concentração por não ter ninguém me interrompendo aqui. Que dica que você teria para dar para quem tá assistindo aqui que é mãe de criança, assim, não só dessa questão da organização, mas sei lá, alguma dica extra? Você tem alguma coisa assim para dizer para mim, que sou mãe, que sou mulher, e para outras mulheres que são mães ou que pretendem ser mães e que trabalham de casa ou que pretendem trabalhar de casa, sabe? Entendeu? Dá essa dica. 3 que eu já falei aqui, mas eu vou deixar como as dicas principais. A primeira é tentar sempre fazer um planejamento macro e micro, né? Mensal e diário, ou anual e semanal, alguma coisa assim, anual e mensal, enfim, do jeito que você achar melhor. E mesmo planejando, não ficar preocupada com não cumprir às vezes, embora seja bom ter uma base, né? Pra não ficar tão perdida assim. A segunda coisa que eu aconselho pra quem quiser, né, e concordar comigo, que é acordar antes da galera da casa, porque isso nos dá mais tempo e mais silêncio, mais tranquilidade. Até mesmo pra gente ter um momento ali de, sabe, paz interior. Eu gosto muito de tomar meu café, assistir alguma coisa antes de começar o trabalho de fato. Então é bom a gente se inspirar. Eu oro, né? Eu falo com Deus, eu leio um pouco da Bíblia. Eu gosto de alguma coisa ali antes de eu pegar no batente de fato, porque também acordar e já, nossa, preciso trabalhar, pode fazer o dia ficar estressante. Então vamos ali ter um tempo nosso, sei lá, 20 minutos que seja, antes de todo mundo acordar e depois trabalhar um pouquinho nesse tempo aí de silêncio. Então super aconselho acordar cedo. E terceira coisa que eu quero deixar assim bem enfatizado, eu já falei aqui também, é que a gente, na maioria das vezes, não sabe direito o que tá fazendo, mas vai fazendo o que a gente acredita e no final dá certo. Pra gente ficar tranquila aí, né, na correria do dia a dia, parece que a gente tá atropelando as coisas e vai dar certo no final. Se não deu certo ainda, porque não chegou no final. Ó que bonito isso. Mas eu acredito nisso de verdade. Obrigada por me deixar participar, né, desse vídeo maravilhoso. Espero ter contribuído para as pessoas aí de alguma forma. E o seu trabalho é incrível, Tati. Continua nessa vibe, porque eu adoro seus vídeos. Eu creio que as pessoas que assistem, que já tem muita gente até, viu? Então continua desse jeito que você vai... De verdade, Tati, isso que eu tô falando pra você. Você pode talvez deixar no vídeo, mas é sério, é de coração. Continua desse jeito, porque da mesma forma que eu amo assistir os seus vídeos e outras pessoas que eu tô vendo ali estão assistindo, dando like, comentando também, é só você se tornar conhecida. Só falta os algoritmos do YouTube te indicarem, te impulsionarem mais, que você vai bombar e explodir nesse YouTube, afora, na internet, por aí. Estão entendendo por que eu sigo o canal dela? Essas motivações maravilhosas que ela nos dá, tipo, continua porque vai dar certo, planeja porque é importante planejar. Enfim, eu não vou ficar repetindo aqui tudo, gente, mas eu gosto muito desta pessoa que eu tô assistindo aqui agora. E foi ótimo estar aqui com todos aí que estão assistindo, viu? Su, obrigada, eu amei. E te vejo no próximo vídeo, numa próxima conversa aqui com uma outra mulher maravilhosa. Eu espero que tenha te inspirado. Me diz nos comentários, tá bem? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. E agora fica com os errinhos de gravação meus e da Sueli. Claro, Su, eu não vou te tirar dessa, tá bem? Beijo! Um beijo. Tchau, tchau. Gente, acabei de ficar sem bateria. Então vamos continuar por aqui. Claro que eu não vou esperar pra terminar. Porque aqui a vida é como ela é. Então vocês vão ver aqui num ângulo bem esquisito. Enquanto eu termino de ouvir aqui a Suelen com vocês. Ontem eu não consegui fazer. Aliás, tava suja aqui de massinha das meninas que eu tava limpando o negócio que elas deixaram grudado na mesa. Opa! Eu me perdi, tá vendo? Olha como eu me perco fácil. Tô achando que eu tô gravando meus vídeos aqui, ó, fazendo gracinha com você, Tati. Como que eu dou conta, né?